Epa! Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Ítalo. Muito bem, nós estamos aqui no curso de Libras básico. Demorou, mas chegou. Sábado, com nossas alunas Maria Geniele e Kelly. Ok? Estamos aí começando essa jornada no aprendizado em Libras. E hoje a gente vai aprender contexto histórico. Sinal de contexto histórico, mas calma, tá? Você que está acompanhando este vídeo, esta aula no YouTube, está sendo gravada, peço, por favor, no começo da aula, pega caneta e papel para você anotar os pontos principais, porque para você não perder nenhum momento desta aula, é necessário que você possa também estar anotando as informações mais importantes que eu vou passar para você nesta aula. Ok? E quem é aluno do professor Ítalo já tem já de mão o material incluso, certo? Material de forma explicativa, um material de forma objetiva e claro que só os alunos do professor Ítalo têm em mãos. Ok? Então, se você ainda não é aluno, mas está assistindo essa aula, te peço também outra coisa. Aperta o joinha, compartilha com seus amigos e vamos juntos aprender Libras. Bom, e aí o tema está na tela? Tema não, a apostila de Libras está essa, a qual eu preparei com todo carinho, pensando em vocês. Nós vamos hoje falar um pouco sobre o contexto histórico da Libras. Muito bem. Show. E eu começo perguntando para vocês novamente, tá? Quem participou da primeira aula? Geniel participou, de Vânia também estava presente. O que é Libras? Lembra da atividade que eu passei lá na aula passada, de Janiele, que foi 3 perguntinhas, né? Lembra? Ah, ela fez, olha, que chique, muito bem. Agora chegou o momento de responder, tá? E eu quero só ouvir a resposta, tá? Lembra, 3 perguntas, não foram? Primeira pergunta, o que é Libras? Certo? Ah, muito bem. Ah, eu quero também ouvir a Kelly também participando. Kelly, para ti, o que é Libras? Pensa aí, tá? Enquanto a Janiele vai responder aí ao que ela escreveu, as 3 perguntinhas. Vamos lá, Janiele, pode abrir o seu áudio, participe aí com a gente neste momento. Eu posso responder com as minhas perguntas? Quer dizer, com a minha percepção de vista? Pode sim, Pois à é. vontade. Eu acho que para mim, Libras, como eu já sei mais ou menos um pouco sobre o que é Libras, não sei o que é fazer o gesto, não. Eu acho que é uma maneira de se comunicar com aquelas pessoas surdas, através de gestos. Muito bem. A segunda pergunta era se você conhecia surdo, né? Eu conheci ontem mesmo, foi sexta, né? Foi uma meninazinha lá na escola, ela fala Libras, assim, né? Faz Libras, até porque ela é surda. Aí só que aí eu fiquei assim, prestando atenção, ela falando e tal. Aí inspirou mais a vontade de aprender Libras. E eu quero conhecer, tá? Eu tô tentando aí pegar um tempinho para eu poder conhecer aí, dar uma visita aí na escola. Aí a terceira pergunta era qual? Esse... Peraí, eu acho que eu anotei. Ah, tá ali, depois como é que eu vou pegar? Pergunta aí. Bom, se você. O que era Libras, se você já teve contato com o surdo, e qual a importância de aprender Libras? Acho que era isso. É. É o que eu falei, a gente saber o que é que eles estão falando, a gente também se comunicar com eles. Isso mesmo, é uma troca, né? Essa troca, né? É você entender o que eles estão falando e eles entender também o que você está dizendo. Essa troca é muito importante. Também, a Kelly, pergunto para ti, Kelly, o que é Libras? Esquece aí o conceito, tá? Esquece a língua brasileira de sinais. Ok, isso aí é certo. Mas para ti, na tua concepção, o que é a Libras?
Eu concordo com o que a menina falou, né? É uma forma da gente se comunicar com os surdos. Muito bem. Já teve contato com surdo, Kellen? Já, já tive contato. Porém, só assim, né? Mas não teve, a gente não se comunicou. Só foi o contato mesmo visual. Ah, sim, contato visual. Muito bem. Então, nesse curso, eu vou passar para vocês, tá? Sinais, vocabulários. E além desses vocabulários que vocês vão aprender nesse curso, eu vou ensinar para vocês a forma de organizar as frases, ok? Todavia, quando for aula de vocabulário aqui no curso, vocês, além de aprender os sinais, nós vamos aplicar em frase, combinado? Então, sinais, sinais, sinais aplicados em frase. Eu digo uma coisa, que a repetição, 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 ela gera o aprendizado, ok? Então, nesse curso aqui, a gente vai repetir, ou para repetir 5, 10 vezes, vamos lá, até aprender, ok? Essa primeira pergunta, eu sempre começo os meus cursos de Libras fazendo a primeira pergunta, que é a Libras, para que a pessoa possa começar a ter uma ideia de como é e o que é a Libras. Eu gostei bastante da resposta da Janiele, da resposta da Kelly, que é uma forma de comunicar, é um meio de comunicação, e é a Libras. Bom, e aí eu trago para você este conceito. Libras é uma nomenclatura que é uma junção de 3 palavras. Primeiro, língua brasileira de sinais. Então, é uma nomenclatura, a Libras é uma nomenclatura, tá? Que é uma junção de 3 palavras. Língua brasileira de sinais. E quando junta, lembra da fusão, lembra quando os Dragon Ball Z, se vocês assistiam Dragon Ball Z, eles faziam fusão, eles juntavam em um. Lembra dos Power Rangers? Power Rangers, quando eles queriam era morfar, eu acho que. Ah, Power Rangers não. Sim, sim, assistiu o Power Rangers, Daniel. Aí quando eles juntavam os 5, né? Aí ficava aquele lá grande, né? Então, isso é a junção. 3 palavras em uma nomenclatura que se chama Libras. Bom, e no ano de 2002, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui cai muito em prova, cai muito em vestibular, cai muito em questões. Reconhecida no ano 2002, no dia 24, você se lembra ainda dos meses? Mês de abril, o sinal de abril, ó, mês, abril, abril. Faz referência ao Tiradentes, né? Que foi morto enforcado. Bom, e aí tem o número da lei, ó. Isso aqui é o sinal de lei e tem um número da lei. 10.436. Aqui é como se fosse o papel, o L de lei, número, sinal de número é no peito, a gente marca aqui no papel. Número 10.436. Vamos fazer esse número aqui? Vamos, porque até é bom para treinar. Se vocês tiveram aula de números em Libras, vamos lá fazer 10, 4, 3, 6. Muito bem. Ok, ótimo. E aí, a partir de então, desse ano, desse dia então, a Libras ela foi reconhecida como uma língua oficial da comunidade surda no Brasil. Aí surge uma dúvida, surge uma questão. Professor, todo surdo sabe Libras? E eu vi vocês balançando assim a cabeça assim, ó. Não. Nem todo surdo sabe Libras. Por quê? Porque na sua infância, infelizmente, eles não tiveram a oportunidade de serem alfabetizados na Libras, na língua de sinais. E muitos hoje, eles sabem apenas sinais
gestos caseiros. Conheci uma surda agora, que ela é até mãe já. Conheci ela na igreja semana passada, que ela apenas sabe sinais caseiros. O marido dela também é ouvinte, ela é surda, e ambos se comunicam apenas com o alfabeto, manual, os sinais caseiros. Eu até perguntei se ela sabia comunicação, sinais, ela pouco sabe. E aí, isso é a necessidade de a gente poder, como ouvintes, tá? A língua não é nossa, a língua é do surdo, tá? A Libras é língua do surdo. Mas nós estamos tomando e aprendendo esta língua, que vai ser tão interessante, Janiela e Kelly, que nós vamos nos tornar bilíngue. Por quê? Nós sabemos falar o português, né? Mais ou menos ainda, né? Às vezes nós falamos errado, nós falamos certo, fala o português. Né? E falamos também a Libras, né? Então nós vamos saber duas línguas. E aí nós vamos ser bilíngue, português e Libras. Olha aí que interessante, né? E aí você pode conta na palma da mão. Eu ia usar as duas mãos, mas tu conta na palma da tua mão quantas pessoas na tua escola ou quantas pessoas na tua rua sabem Libras. Eu acho que poucas, né? Ou duas, três, quatro. Por quê? Porque é algo novo. É novo, tá? Se nós pegarmos de 2002 até 2024, tem se passado aí 22 anos, tá? Coisa é nova ainda, tá? Mas já está na televisão, já está nos vídeos, nos shows, já tem já intérprete livros em todos os lugares, em quase em todos os lugares, tá? Desculpa. Ainda falta no hospital? Falta. Nas escolas ainda precisa? Ainda tem? Ainda falta? Falta. Na igreja ainda falta? Falta. Então, quase ainda todos os lugares já tem intérprete. Mas esses lugares, sabe quem que vai ocupar esses lugares aí? Os hospitais? Sabe que a vaga que está lá vazia lá, que está no hospital, na escola, sabe por que está vazio lá, essa vaga? É porque falta e eu estou olhando para quem vai ocupar essa vaga. Eu estou olhando para você, tá? Você vai ocupar esta vaga lá na sua escola. Você vai ser um futuro intérprete de Libras, professor de Libras. Como é que eu sei isso, professor? Porque eu estou olhando no olhar de uma pessoa que quer, que vai conseguir e que pode. Ok? Então, e que vai lutar como um surdo. Lembra da história? Lute como um surdo. Vamos até o final, tá? Bom, e é isso. Ok? Vamos lá, seguir junto. E eu trago para vocês o exemplo aí da lei, os artigos. Nós temos 5 artigos, tá? O primeiro, ele vai reconhecer a língua como expressão e traz um parágrafo único aí. Comunicação, expressão, transmissão de ideias, fatos oriundos envolvendo as pessoas surdas no Brasil. Outra coisa importante que eu quero dizer para você, tá? Alunas Kelly e Janiele, e você que está assistindo esse vídeo. A Libras não é universal, não, tá? A Libras não é universal, nem a Assembleia de Deus, nem outra denominação, tá? A Libras não é universal, ela é só Brasil. Desculpa aí pelo trocadilho, tá? A Libras, ela só é usada no Brasil. Professor, em outro país aí, o que é utilizado? Vai depender. Se você for para os Estados Unidos, lá nós temos ASL. ASL. O que é ASL, professor? Língua de Sinais Americana. Se você for para a França, um dia você for para Paris, tá? Aí você chega lá em Paris, lá vai ter LSF, língua LFS, língua francesa de sinais. Então, cada país tem
a própria língua de sinais. Enquanto que no Brasil nós utilizamos a Libras. Só que tem o seguinte, tá? Tem um porém, e eu coloco sempre um mais, entretanto, lá na cidade, no estado do Piauí, tem uma comunidade lá que eles falam em gestos, e o nome lá dos sinais que eles falam é cena. Cena, tá? É uma região lá de surdos que eles não utilizam a Libras, eles utilizam a língua cena, que é a língua que eles também têm como se comunicar entre surdos, ok? E também nós temos, se você for lá para a Amazonas, você vai uma tribo de índios lá, surdos, eles utilizam a língua capo. É curiosidade, tá? Mas para você ficar sabendo que há, além da Libras, também há o Sena, ainda há a língua Kaapó, dessa tribo de índios surdos, ok? Bom, e o segundo artigo aí, ele vai fazer referência, gente, à questão dos serviços públicos, dos atendimentos, tá? De como é que devem ser esses atendimentos, esse apoio, e que tem que ter o acesso em todos esses lugares. E ele começa a questão dos serviços, as empresas, concessionários, como é que deve ser esse acolhimento, como é que deve ser essa interação, essa comunicação. E aí o artigo 2 ele exemplifica essa situação. No artigo 3, nós temos aí a questão da saúde, assistência, saúde, o atendimento dos postos de saúde. Nós temos aí a questão de várias leis que hoje há, tanto na Libras e direitos também que o surdo tem, e a surda, a grávida, ela tem o direito de ter um intérprete de Libras no parto. Na hora do parto, deve-se ter um intérprete de Libras, de preferência mulher, ou homem também, se não tiver mulher, para acompanhar, nem que seja online ou que seja presencial. Para quê? Para informar o médico de como é que deve ser a situação, se a grávida está passando bem, está passando mal, e tudo tem que ter um intérprete de Libras, ok? Outro, nos centros, nos CAPs, também deve ter intérprete de Libras. Eu já acompanhei já um surdo, já em situações com psiquiatra, já fiz já alguns atendimentos, já acompanhando, tá? Olá, Edivânia, seja bem-vinda, boa tarde. Vem conosco aí. Estamos iniciando já a nossa aula aqui, tá? Fica à vontade. Estamos gravando a aula, tá? Mas fica à vontade para participar, porque aqui estamos nós. Boa tarde, Edivânia. Seja bem-vinda, tá? Muito bem. Estamos falando aqui sobre o estudo da apostila da Libras, e aí nós estamos falando dos artigos. Este artigo ele tem o número da lei é 10.436. Ele é dividido em 5 artigos, tá? Essa lei ela tem 5 artigos. O primeiro, ele ressalta o quê? A importância da comunicação através da Libras. O segundo, o atendimento nos serviços públicos, como é que deve ser esse atendimento. O terceiro, fala sobre a questão da assistência saúde, do acesso que ele deve ter nos hospitais, nos postos de saúde, nos centros de atendimento especializados para as pessoas que têm algum transtornos. E aí, tudo isso deveria ter. Por que eu falo que deveria ter? Porque não há ainda, né? Um intérprete de Libras nos hospitais. Tem ou não tem? Não tem. No posto de saúde, deveria ter um intérprete de Libras? Ou se não deveria, o próprio enfermeiro precisaria saber. O próprio médico também precisaria saber se comunicar em Libras. E hoje, tá? A partir de 2005, outra lei, outro decreto 5.625, que foi lá em dezembro, instituiu que a partir daquele período, então, as licenciaturas, todas que envolvem pedagogia, todas as licenciaturas, tá? Seja qual for,
e também os cursos que são voltados para a área da medicina, a área que envolve saúde. Todos esses deveriam ter uma disciplina que envolvesse a Libras, uma carga horáriazinha que envolvesse também o estudo da Libras. É tão interessante que hoje já quem faz a técnica de enfermagem ele vai passar por uma disciplina Libras. Quem faz pedagogia é obrigatório ter uma disciplina também de Libras, ok? Até visando a questão do atendimento da criança, seja onde for. Bom, o terceiro artigo, falamos já. O quarto artigo, ele vai falar a respeito da educação, a educação especial, ok? Então, essa educação especial, nós falamos de quê? Das escolas, do acesso da criança à escola. E eu fico muito feliz que aqui no Tururu, a qual estou dando aula aqui neste lugar agora, aqui no Tururu, fico feliz, tá? E parabenizo por aqui ter uma escola que tem um acesso para uma criança surda. Eu acredito que preparou, organizou a sala, os alunos também, para ter essa interação e para acolher essa criança que é surda no meio da sua sala de aula. Então, o quarto artigo ele fala a questão dessa formação na educação especial. Ele fala sobre os parâmetros curriculares nacionais, fala a questão também de como é que deve ser esse ensino. Uma coisa interessante, tá? Para a criança surda, o que é que vem, o que é que a metodologia, a abordagem, como é que vai acontecer? Isso aqui faz parte de estudos. A abordagem para ensinar a criança surda, nós temos L1 e L2. L1 é a Libras. L1. Nós vemos como L1 a Libras, que é a sua língua própria da criança. Faz parte da identidade surda, da cultura surda. E L2 é o português, que é através da escrita. É interessante a abordagem que nós fazemos, a abordagem que nós temos, a metodologia que nós vamos utilizar para alfabetizar a criança surda. L1, língua de sinais. E L2, o português, mas já é através da escrita. A própria lei, ela vem também falando a questão dessa abordagem como para o ensino para a criança. Bom, e o quinto artigo, ele fala que entra em vigor a partir dessa data, então, no dia 24 de abril. Não esqueça essa data, não, tá? Por favor, marca na agenda aí, lembra aí, coloca no lugar aí, no espaço, marca no caderno aí, dia 24 de abril de 2002, é o dia que foi reconhecido a língua de sinais, a Libras. Até então, nessa data aí, nós nos reunimos, nós fazemos aí palestras, nós vemos aí um movimento da comunidade surda para comemorar. Por que comemorar, professor? Porque foi de longos tempos, de longas datas, de brigas e brigas, questionamentos, tá? Para reconhecer a Libras, a língua de sinais. Porque até então, no passado, Kelly, não era visto como uma língua, era visto apenas como mímica, como gestos. E a partir de então, reconhecemos esta língua como uma língua de fato, de verdade. Ok? Por quê? Quando vocês forem estudar a gramática, vocês vão perceber, tá? Tudo na gramática vai voltar para a língua de sinais. O adjetivo, o advérbio, os verbos, os pronomes, tudo tem na língua de sinais. Ok? Material ó, já está pronto, já está preparadíssimo, tá? Só para online, que envio para vocês aqui, vocês já vão estudando já, e o tempo que eu tiver para imprimir aqui também, mando para vocês também, tá? Bom, e aí tem atividades aí para vocês responderem, tá? A primeira atividade, vocês já responderam já o que é Libras. A segunda questão aí, deixa eu perguntar para vocês, sem ver, tá? Sem ver.
Qual o número do decreto que reconheceu a Libras como meio de comunicação do surdo no Brasil? Qual foi o número aí? Dez mil quatrocentos e trinta e seis. Muito bem, marca aí X 10.435. Bom, quem de vocês aí poderia me responder a diferença de língua para linguagem? A Geniele olhou assim para a Edivânia assim. Olha, Edivânia. Ela chama de tia Edivânia, né? Sempre que é tia Edivânia. Daniela quer responder, Ítalo. Já vai responder. Aí é, né? Olha, tá com o dedinho aí, de um lado pro outro. Eu vou responder a quarta. Pode responder a terceira. Ah. Vamos lá, deixa eu ajudar vocês aqui, tá? Deixa eu ajudar vocês. Bom, eu sei que vocês sabem, tá? A língua e a linguagem. Qual é a diferença, professor? Tem sim, tá? A língua é um conjunto de regras, classes de palavras, tudo aqui. É conhecida, tá? Tudo. A linguagem é a forma como nós nos expressamos. Linguagem formal, informal, verbal, não verbal. A linguagem por meio das artes, cultura, tudo isso que é a linguagem. É a forma como nos comunicamos. Entenderam? Sim? Mais ou menos? Sim. Bom, e assim, professor, na Libras, trazendo para Libras, tá? A Libras é uma linguagem ou é uma língua? Se a gente for pegar a Libras, ela é uma língua. Agora, a linguagem, como é que a gente nos comunicamos na Libras? Através das... Okay. Então, lembra do... Antes foi Sócrates que falou, foi penso, logo existo. Então, aqui na Libras, a gente vai dizer, ó, penso e logo me comunico. Ou expresso esse pensamento através das mãos. Se no português nós nos expressamos pensamentos através da fala e da escrita, na língua nós expressamos através das mãos e também da escrita. Só essa pequena diferença aí que há no português para a língua. Então, o que é a língua? É um conjunto de regras. Tem gramática, tem as palavras, tem todas as regras que estão aqui determinando esta língua. E a linguagem é a forma como nos expressamos. Ok? Muito bem. Aí, Raniela, é contigo. A Libras é da Universal? Trabalhando. Claro, Não, não é universal. Por quê? pois cada país tem a sua própria língua de Muito sinais. bem. Muito bem, excelente, tá? Show. Ok. Aula 1. Aí nós temos o contexto histórico da Libras. Como surgiu? Onde surgiu a língua de sinais? Eu sempre tive curiosidade, né? Quem foi a primeira pessoa que sinalizou? Quem foi o primeiro surdo no mundo? E aí não tem os fatos históricos aí, se você for ver aí, lá no tempo antigo, dos homens da caverna, lá no tempo de... Aí a gente vai ter que trazer abordagem de acordo com os períodos, tá? Eu trago para vocês aqui alguns períodos, vocês vão ver como é que foi esse contexto histórico, essas experiências, o que aconteceu, o que ocorreu durante todo esse período, desse tempo até o presente momento. Vamos lá. Caro aluno, a história comum dos surdos é uma história
que enfatiza a caridade, sacrifício e dedicação necessário para vencer. Vencer. Vencer, o sinal de vencer. É tipo quando você estivesse cortando aqui, ó. Vencer. Vencer, é isso. Vencer. É como se você estivesse passando aqui a linha de chegada e cortando aqui. Vencer. Bom, grandes adversidades. Para vencer grandes adversidades, e aí é uma citação de Nídia Limeira de Sá. Ok. A palavra história, ela nasce na Grécia Antiga, e significa investigação. Uma das matérias que eu mais gostava na escola, no ensino fundamental, no médio também, era a história. Me fascinava bastante a disciplina de história, porque relatava muitas coisas assim que eu ficava pensando, como é que foi lá no contigo, lá nos pais, o que é que acontecia, como é que eles viviam, e a história é isso, tá? É investigar. O sujeito, pela primeira vez, ele empregou esta palavra com o sentido de investigação no passado, foi o grego Heródoto, que é considerado o pai da história. E isso é bastante interessante, pois é através da investigação que nós descobrimos e obtemos a resposta de como o povo surdo vem pensando, produzindo e se relacionando ao longo do tempo. Para refletirmos, gente, sobre essas fundamentações da educação do SUS atual, não há nada melhor do que fazer um breve passeio pelas raízes da história de SUS. Conhecer a história do Sul não nos proporciona apenas a ocasião para adquirirmos conhecimentos, mas também para refletirmos e questionarmos, ok? Nós vamos fazer uma viagem aqui, mas essa viagem que vamos fazer é só para que você possa conhecer a história do Sul aqui foi assim, assim, assim. Não, eu quero que vocês reflitam. Eu, no meu estágio, meu primeiro estágio que eu tive agora, eu levei essa reflexão para os alunos. E eles, alguns até se emocionaram por saber de como foi essa história, esse momento, essa linha do tempo. Ok? Vamos lá. E como é que iniciou a história e a sua educação? Vocês estão vendo aqui essa imagem? Essa foto? Essa foto aí, gente, se vocês perceberem, uma família, tá? Bem tradicional. E aí, no meio desta família, tem uma criança. Enquanto os outros estão sorrindo, as expressões bem felizes, vocês vão ver aqui ó, uma criança no meio, triste. Vocês perceberem, vocês vão aí olhar uma criança com a mão na cabeça, tá? Sem expressão triste. Isso aqui é uma foto, uma família, e que nessa família aí tinha uma criança surda. E tem uma frase, tá? Que essa frase é bem interessante, faz parte de um livro, que diz assim, ó, a cegueira me afastou das pessoas. Desculpa, a cegueira me afastou das coisas e a surdez me afastou das pessoas. Esta é uma frase de Ellen Kelly. Ellen Kelly, Danielle, era surda e cega. Ela tinha essas duas deficiências, surda e cega. E ela conta que a cegueira afastava ela das coisas. Como ela não podia ver, ela não tinha esse contato. E a surdez afastava ela das pessoas. Porque como as pessoas não sabiam se comunicar, e nem ela também, ela tinha esse distanciamento da sociedade, da sua própria família. E nessa foto aí, ó, ela traduz aí
como é a vida do surdo, desde a sua infância até, se ela não tiver acessibilidade, então foi incluída, ela fica assim, ó, dessa forma aí. Enquanto muitos estão aí sorrindo, estão aí olhando para frente, a criança está aqui olhando para baixo, com a cabeça e a mãozinha aí, com a mão de triste, né? Tristeza. Esse é o sentimento. Bom, a forma parcial, e aí diz Strobel, 2009, a forma parcial dos registros de vários pesquisadores mostra que na sua preocupação em nos apresentar a história de surdo com uma visão limitada, focalizando apenas em quê? Na maior parte dos esforços para tornar o sujeito surdo de acordo com os modelos ouvintes, oferecendo curas para suas audições danificadas. Como é que eles viam o surdo? Como pessoas com defeitos que, vamos lá, dá para a gente fazer uma manutenção dessa pessoa. O sinal de manutenção é esse aqui, ó. Você pega o dedo indicador, pega o B e passa aqui, ó. Isso aqui, ó, é manutenção. É como se você estivesse apertando uma porca, um parafuso, desculpa, um parafuso, e eles pensavam que o surdo tinha defeito, e aí vamos lá, vamos que a gente faça uma manutenção aqui em você, oferecendo curas para que a criança pudesse falar. Isso já é, de fato, o começo, já o início do oralismo, tá? A gente vai ver lá ainda no finalzinho desta aula. Bom, nesta primeira aula, Eu não sei se o senhor já viu, mas no Instagram tem um vídeo de um cego e que ele é surdo e se comunicando com outra pessoa. É bem interessante, viu, o vídeo. verdade. E a forma como eles se comunicam, até a forma como é que eles entendem, o intérprete tem que pegar na mão do surdo cego e tem que fazer aqui os sinais na mão do surdo, do cego surdo, tá? E aí vai fazendo os sinais, é muito interessante. Isso eu tenho que aprender ainda sobre como é que é essa interpretação. Eu não sei ainda, mas vou aprender. E aí, eu trago para vocês aqui algumas perguntas. Quem são eles? Quem são os surdos? De onde vieram? Como a comunidade surda começou a existir? Quais as transformações pelas quais passou para chegar ao que é hoje? E aí, eu tive um professor surdo, Kelly, ele dizia sempre para nós, tá na faculdade, ele falava assim, ó, não se nasce surdo, se torna surdo. Professor, me explica aí essa frase aí desse professor. Porque existem muitos surdos que não se consideram surdos. Vivem a sua vida normal, para cima e para baixo. Normal. Eles adquiriram aquela surdez. Eles dizem, não nasci surdo, mas eu me tornei surdo. Por quê? Porque quando nasce um bebê, nasce um ser. Ele vai se tornando humano de acordo com as suas experiências. Ele se torna humano de acordo com a sua vivência, de acordo com o meio onde ele está incluído. Então, ele sempre dizia assim para nós, olha, ele é surdo. Então, não se nasce surdo, mas se torna surdo. Achava muito bacana quando ele falava isso para nós, sala de aula. Bom, e aí nós vamos fazer uma pequena viagem na Idade Média, certo? E aí nós vamos chegar lá no Egito. O sinal de Egito, GNL, é o número 5 na testa. Ou aqui. Isso. Simbolizando aí a múmia. Quando era colocado lá, né? Quando usava assim, fazia dessa forma. Bom, no Egito Antigo, aqui era muito bacana, tá? Isso aqui quando eu falo para as pessoas aqui, eu vejo o brilho nos olhos deles. Por quê? Porque no Egito, os surdos, eles eram adorados. Eram vistos como deuses.
Os surdos eram olhados como deuses. E muitos, adoravam eles, porque eles pensavam que os surdos falavam com Deus em segredo. Isso aqui é o sinal de segredo, tá? Isso mesmo, Janiel. Segredo, tá? E deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Muitos surdos aí, eram colocados em posições, em cargos elevados. Eram pessoas aí, tá? Viviam nos palácios, tá? Porque eles tinham, o povo viu eles como deuses que tinham essa capacidade de poder falar em segredo com Deus. Tudo certo. Tá? Bom. E aí, saindo do Egito, nós vamos agora para a China. Chegando lá na China, aqui é que começa a desandar. Por quê? Porque conta o Strobel, no livro, como é que eles eram tratados lá na China, o surdo. Bom, as crianças surdas eram condenadas à mesma morte reservada aos deficientes. E qual era a forma que era feita? Eram pegadas as crianças e eram lançadas no mar. Por quê? Por que é que eles faziam isso lá na China? Porque eles pensavam que a surdez era passada assim, no toque. Opa, peguei aqui, pronto, tá surdo. E para eles exterminar essa doença, eles faziam isso. Nasceu surdo, reconheceu que é surdo, então pega a criança, jogava no mar, e assim era sua morte triste. Ah, professor, isso aqui foi verdade? A história conta. E aí muitos eram desta forma. Nasceu deficiente, se fosse surdo, se fosse qualquer deficiente, eles eram exterminados. Assim também aconteceu quando Hitler invadiu lá os territórios para prender os judeus. Os deficientes, os surdos, eles utilizavam a fita da cor azul para identificar a deficiência da pessoa. E eram colocados aquelas fitinhas azul, certo? E quem olhava, eu falei, ele surdo. E eles não tinham, gente, se ouvinte já falando, eles não tinham dó. Imagine o surdo ali viver naquele momento, naquele período ali, que Hitler levava para isolar os campos de extermínio. E aí era a maior sofrência. Tem mais, tá? Se a gente for para agora a Grécia Antiga, o que é que acontecia lá? Os surdos, eles não eram vistos como humanos. Por mais vezes que não podiam falar, eram tidos como não racionais. Aristóteles, ele soltou uma frase que diz assim, se não tem audição, é incapaz de pensar, de ter inteligência. Ele dizia mais ainda, que o surdo não tinha alma, que o surdo não tinha coração. Já ouviu aquela frase que a boca fala que o coração está cheio? Aristóteles dizia que o surdo não tinha coração, que não tinha alma, porque não podia falar. E aí nós vamos para Roma. Em Roma, nós temos a questão aí de algumas situações que Strobel relata, tá? Muitos surdos eram privados de seus direitos legais, não, como não fazer testamentos, eles não tinham propriedades, ou mesmo receber herança, eles não tinham esse benefício. E outra, muitos surdos também não poderiam participar dos cultos, ou de receber a hóstia. Por quê?
Porque, como eles não podiam confessar os pecados para o padre, ou seja, para quem for, o pastor, eles eram incapazes de receber a hóstia, porque eles não poderiam confessar os seus pecados. Então, muitos surdos também não participavam da igreja, não era incluído, eles não tinham religião, porque eles não tinham acesso para entrar na igreja. Aqui era fechado para eles. E aqui era o pensamento que eles tinham aqui em Roma. Mas vamos lá. Vamos ter uma reviravolta agora, tá? A gente vai para a Idade Moderna e aqui que vai iniciar uma reviravolta. Vai começar devagar, mas vai começar. O importante é começar. Aonde vai chegar, também temos o foco. Estamos tentando aí ver já um meio como vai chegar esse período aqui. Mas vamos lá, começou por quem? Um monge chamado Pedro Pôncio de León, em 1520, um monge espanhol, ele, conhecendo que existia ali onde a igreja se concentrava, na região ali onde as pessoas moravam, famílias muito ricas, tá? Sinal de rico, ó. Esse aqui, ó, é a mão dessa forma, batendo aqui, ó. Rico, rico. Tinha bastante famílias aí morando naquela região e no meio daquelas famílias tinham surdos, crianças surdas. Então o monge pensou, bom, vamos montar uma escolinha aqui. E essa escola eu vou aceitar ofertas, contribuições para pagar a manutenção da escola. Bom, só quem tinha acesso à educação naquele tempo, naquele período, 1520, eram filhos surdos de famílias ricas, de famílias que tinham propriedades. Pode vir para cá, entra, a escola está aberta, a sala está preparada. E quem não tinha condição, professor, era excluído. Era excluído. Sinal de rico, eu falei aqui, né? Esse aqui é o sinal de rico, batendo aqui. E sinal de pobre, professor, como é o sinal de pobre? Deixa eu ensinar para vocês. Pobre, aqui, ó. Isso, batendo a mão na outra. Pobre. Esse é o sinal de pobre, tá? Tudo bem, mas nós somos, ó. Aqui, tá? Eu tô olhando para a pessoa, aqui. Ok? Somos ricos da graça de Deus, né? Ricos da misericórdia. Rico de vida, né? De felicidade, paz. Vamos lá. E aí, aqui aconteceu a primeira segregação, Geniel, que vem até nós os filhos dos ricos e vão para lá os filhos dos pobres. Aqui houve a segregação. E aí acontece um milagre. Qual o milagre? Bom, como muitos eram excluídos, vem o alfabeto manual, tá? Esse homem aí, ó, foi o criador do alfabeto manual. João Pablo Bonetti. Título de curiosidade. Era um espanhol, tá? O alfabeto ele era realizado dessa forma aqui, tá? Era na forma horizontal, não era vertical. O B era assim. O B era deitado. Antigamente o B era deitado, tá? Era a forma que eles tinham. O D era mais ou menos assim, o D. Bem diferente do que é hoje. Isso aqui em 1579. João Pablo Bonetti. Aqui, ó, uma amostra para vocês aí, ó, do abecedário. O A, B, C, o E. Então você percebe que era tudo aqui, ó, horizontal. Diferente de como é o nosso hoje, que a gente já aprendeu já na nossa primeira aula. Bom, e aí qual foi o momento da reviravolta aí? Aqui, ó, nosso alfabeto atual hoje é esse aqui, tá? Ó. Esse é o nosso alfabeto atual que nós aprendemos na nossos cursos de Libras. Aqui é que eu queria chegar.
Esse homem aí chamado Abate Charles Michel Delepé, aqui acontece, só de acontecer, ó. Acontecer, ó. Acontecer. Acontece uma reviravolta. Lembra que eu falei para vocês, Pedro Ponce de Leão, monge, abriu a escola, pode vir, ó, famílias que têm um filho surdo, famílias que têm condições de propriedade, eu recebo. E famílias que não tinham condições, podem entrar lá. Michel Delepé, ele é considerado o pai do surdo. Por quê? Porque ele abriu, foi a sua casa para todos. E, de preferencialmente, para quem não tinha condição, ele chamou, tá? Para abrigar na sua casa. E isso aconteceu em 1712, lá na França. 1740, mais ou menos nesse período aí, é que Michel Delepé, ele cria o primeiro instituto de educação de surdos no mundo, foi Michel Abad, o Abad Charles Michel Delepé. Ele cria o primeiro Instituto Nacional de Surdos no mundo, foi lá na França, por meio do Michel Delepé, que é o pai dos surdos, em 1760. Aqui está ele, tá? Ó. Aqui está no fotografia, no pintura, tá uma imagem. Como é que era a primeira aí, instituição de educação de surdo do mundo. Bom, e agora para o Brasil. Como é que chegou até o Brasil? Chegou através desse senhor aí, ó. O nome dele é Ernest Huet, um francês. Em 1855, Dom Pedro II, a história conta que ele tinha um neto, a outros dizem que ele tinha um genro que era surdo. E aí Dom Pedro II convidou Ernest Huet para vir até o Brasil. E ele veio. Em 1855, ele chegou no Rio de Janeiro e lá, ó, tinha vários surdos. E aí Dom Pedro II pensou, vamos lá, vamos abrir uma escola também. E aí começou a planejar, começou a organizar. Essa escola era mantida pelo governo até um certo tempo atrás. Era o governo que pagava os professores, que dava condições para a manutenção da escola. Ainda hoje existe, tá? E o nome da escola, a instituição se chama INES, tá? INES, Instituto Nacional de Educação ao Sul. Ok? Cuidado, tá? O colega meu uma vez estava dizendo, eu quero conhecer a Inês. Ele ia falar Inês, né? Eu quero conhecer a Inês. Aí a mulher dele estava lá no quarto, foi lá onde ele estava, quer conhecer quem? Aí, o Inês, tá? Então, cuidado. Você quer conhecer o Inês ou a Inês? Vamos conhecer o Inês, tá? É meu sonho um dia, de Vânia, viajar até o Rio de Janeiro para conhecer o Inês, tá? Não é a Inês, não. É o Inês. Muito bem. Minha esposa está só ouvindo a letra. Ok? Então, ó, não esqueça. O primeiro professor, ele era surdo, tá? Ernest Huet era surdo. Então, foi o primeiro professor surdo que montou, que fundou a escola aqui no Brasil. E qual foi o dia, professor? Bom, o dia foi no dia 27 de setembro de 1857. Deixa eu perguntar para vocês aqui, se vocês sabem. Vocês sabem, 26 de setembro, desculpa. Vocês sabem quando é que é comemorado o Dia do Surdo no Brasil? Ei, você já falou, Ítalo? Já falou, né? É verdade. Já falou, Ítalo. Bom, o Dia do Surdo no Brasil, ele é comemorado no dia 26 de setembro. É comemorado o Dia do Surdo no Brasil. Então, ó, para quem não sabia, dia 26 de setembro é comemorado o Dia do Surdo
no Brasil, tá? Tudo bem. Ok. E aí, ó, trago para vocês o conceito, tá, de povo surdo e comunidade surda. O que é o povo surdo? O povo surdo é um grupo de sujeitos que têm costumes, histórias, tradições em comuns e pertencentes à mesma peculiaridade. Ou seja, constrói sua concepção de mundo através da visão. Já a comunidade surda, na verdade, não é só dos surdos, mas também tem ouvintes, tem surdos, que convivem juntos, tá? Família, intérprete, pessoas e amigos, ok? Envolvido só em um meio próprio comum, tá? Que é a língua de sinais. E tem orgulho, tá? De fazer parte da comunidade surda. Para nós é uma honra, tá? Para mim é uma honra poder participar dessas comunidades. Atividade aí na tela. Bom, em que ano foi fundada a primeira escola de surdo no Brasil? Já vai ensinando e já vai perguntando logo para fixar na mente dos alunos já. Você que está assistindo esse vídeo, esta aula, responde aí para nós. Qual o ano que foi fundada a primeira escola de surdo no Brasil? Eu acabei de falar. Tudo bem. Se você falou 1857, parabéns. Se você pensou também, parabéns também. Pergunta: quem foi considerado o pai dos surdos? Pablo Bonetti, Eduardo Coelho, Abade Michel de Lepé ou Ponço de Leão? Se você respondeu a opção Abade Michel de Lepé, parabéns, você acertou. Bom, terceiro, como os surdos eram vistos no Egito? Eu não sei, eu não estava lá, acabei de falar, ensinei agora e aqui. Como é que eles eram vistos no Egito lá? Lembra que eu falei? Lá, já, 5 minutos atrás. Bom, lá no Egito, eles eram adorados, venerados, viviam nos palácios com o faraó, porque pensavam que os surdos falavam em segredo, em secreto, com Deus. Por isso que eles eram honrados, os surdos. Pergunta difícil agora. Quem criou o primeiro alfabeto manual em língua de sinais? Eduardo Coelho, Abade Michel de Lepé ou João Pablo Bonetti? Muito bem, se você respondeu João Pablo Bonetti, parabéns, tá? Agora, pergunta difícil. Não ensinei ainda. Deixa eu fazer aqui, perguntar para vocês. Quem foi o pai do oralismo puro? Samuel Heineken, Thomas Galaguete, Alexandre Graham Bell? Quem aí de vocês poderiam se chutar agora? Dá um chute aí. Chuta. Eu vou no Alexandre Graham Bell. Esse, né? Thomas Galadeiro. Thomas? Dá um chute aí, Kelly, também. Chuta aí. Essa daí eu não sei não, professor. Muito bem. Bom, se você está assistindo essa videoaula e pensou assim, naquela cerveja Heineken, bom, você acertou. Samuel Heineken. Por quê? Samuel Heineken, ele foi o pai do oralismo. Lá na Alemanha, sinal de Alemanha esse aqui, ó, Alemanha, tá? É o L aqui na testa, Alemanha. Esse é o sinal de Alemanha. Samuel Heineken, ele criou o oralismo puro, aonde era ensinado, era obrigatório a criança surda ou surdo oralizar. Eles eram obrigados a oralizar e não podiam sinalizar.
era somente através do oralismo. Ok? Muito bem. Certo. Muito bem. Dúvida? Aqui, encerramos essa primeira parte. Tem as referências aí, que falam sobre as histórias do Sul, a linha do tempo. E trago também esse artigo aí, um drive aí, que fala sobre também a história do Sul. Deixa eu só encerrar essa primeira parte aqui, dessa gravação. Não saia, não. Já tem mais. Só encerrar essa primeira parte aqui e a gente inicia mais outra aula já. Só um minuto.